Bom dia! O culto ontem estava bom, bom demais, né? Nossa! Que culto maravilhoso! Que bom. Maioria, acho que sentiu, né? Melhorando, né? Pouco a pouco melhorando. Bem harmonioso. Salmo de Meixo Sama, Agradecimentos. Comentado pelo reverendo Minoru Nakahashi, publicado no livro Mistério da Grande Natureza, editora Lux Oriens. Agradecidos, os agricultores derramam lágrimas, fartura nas colheitas, sem adubos nem pragas. Este salmo está relacionado ao futuro da maioria dos agricultores. Na verdade, irão agradecer muito a Deus pela produção, pelas colheitas abundantes, porque estarão entendendo que a ajuda verdadeira, a força maior, vem de Deus Criador. Deverá no futuro ser este o ideal que norteará o trabalho junto à terra: plantar, colher, receber todos os produtos com profunda gratidão. É interessante lembrar que essa atitude já norteou a atividade agrícola até os fins do século XIX e começo do XX. Quando fazíamos há pouco a oração, veio-me à mente a pintura de Millet, Jean-François Millet, 1814 a 1875, cujos motivos eram agricultores colhendo trigo ou cereais em atitude de oração. Esses quadros transmitem muito bem o sentimento de gratidão através de um trabalho feito como se fosse uma prece. Era um ato sagrado, de mistério, de emoção profunda. Hoje, tal comportamento desapareceu. A agricultura tornou-se profana. Eu vou contar uma experiência minha que aconteceu na Torre de Miroco durante o período de construção entre 2008 e 2018. Teve um período que eu e mais os membros aqui de Santos, a gente resolveu dar início, ou retomar um trabalho na agricultura da grande natureza, lá mesmo, na Torre de Miroco. Tinha lugar, para fazer horta. Então a gente começou a fazer horta. Então a gente contratou uma pessoa, um senhor, e ele ia lá todo dia, ficava lá, chegava bem cedinho, porque o sol é mais brando, e ficava até mais ou menos umas 10h30, 11 horas, chegava 5, 6 horas da manhã, chegava lá, ia bem cedo. O horário normal do agricultor é praticamente esse, Quando estava tempo mais frio, saía mais tarde, vinha mais tarde. Mas estava lá, todo dia cuidava um pouco. E dava para notar que esse homem, ele tinha uma ligação muito forte com a terra. Uma pessoa assim, muito especial. Um senhor, já uma certa idade, mais de 70 anos, mas tratava a terra com muito carinho, com muito respeito. Interessante. E nós também, a gente ajudava um pouco, não tinha prática nenhuma, eu não sabia nada, graças a Deus, porque assim também não tinha nenhum vício na agricultura. Então
a gente teve esse desejo de fazer do jeito que Meixo Sama ensinou. E começou a fazer. Então, todo dia de manhã, eu ia lá e fazia oração. Eu ia no lugar, eu ficava assim, no fundo, e na minha frente ficavam os canteiros, onde estavam plantados lá as verduras, né, os legumes, tudo lá plantado, milho, plantado lá, e a minha frente bem longe, né, porque isso era perto da represa, e a torre é uns 100 metros para cima, né. Então eu fazia oração, voltado para a torre de Miroku, que simboliza o corpo de Meixo Sama, né. Então eu fazia oração para Meixo Sama. E para que aquela oração, então, purificasse tudo que estava na frente, né? Aquela agricultura. Eu fazia essa oração, Matsunarito, Zengen Sandi, né? Mano Kazuta. Fazia bastante oração de manhã. Quando eu terminava a oração, eu ia lá, tinha uma mangueira comprida, e ia dando água para as plantas, né? Com uma mão eu ia fazendo jorei, com a outra ia regando. E com uma, para economizar tempo, né? 2 em 1. Quando cansava a mão, eu trocava, fazia com a outra. Fazia assim, todo dia. Depois eu mexia um pouquinho, ficava tirando matinho, né? Os canteiros, o lugar que a raiz estava já um pouco sem terra em cima, aí chegava a terra junto da raiz, assim, né? É pequena coisa, né? E teve uma vez que eu estava assim, ajoelhado, né? Óbvio, e mexendo. E de repente, como que você penetra no mundo espiritual, né? Um tipo de um desdobramento espiritual. Então eu olhei, não é que eu olhei, na verdade, você tem um vislumbre. E tinha várias pessoas, assim, tudo de branco, cuidando. Tudo de branco. E tudo assim, desse jeito que ele fala, numa atitude de prece. Uma atitude de prece. Uma coisa muito sagrada. Não eram espíritos comuns. Eram como, não sei, talvez... Não sei como é o mundo espiritual, mas deve ter pessoa muito especializada em cuidar espiritualmente, da parte espiritual da agricultura. Deve ter, acredito. Então, esse dia eu fiquei muito assim, feliz, né? E percebi, como foi mostrado, né? Que não é só a parte material. Pelo contrário, o espírito precede a matéria, né? Então, consciente disso, desse dia para frente, eu sempre fazia oração e queria ver se aparecia mais alguma coisa. Mas não é assim que funciona, né? Isso foi muito interessante, muito emocionante. Faz-se necessário, pois, retornar àquelas atitudes de reverência com a natureza, reviver valores esquecidos, reavivar a emoção de poder sentir, por exemplo, as mudanças do clima, a ação do vento, da chuva, do sol, observar o desenvolvimento de uma pequena semente tão cheia de mistério, contendo, programada para a essência de uma vida que despontará após alguns meses lançada ao solo. Esse acompanhamento, pessoa que acompanha o desenvolvimento desde a semente, e você vai lá, depois você vai lá, olha a terra, vê se ela está seca, se não está, dá mais água, ou se está muito molhada, não dá tanta, aí vai acompanhando o crescimento, o desenvolvimento, né? Com muita
com muito cuidado, com muito amor, esse amor, né? E isso fica impregnado na planta. A planta é um ser vivo, tem espírito, tem alma. Quando essa planta frutifica, sabor é totalmente diferente. E muito além do sabor diferente, a vitalidade espiritual dessa planta é que vai alimentar o espírito do ser humano. É muito diferente quando é feito dessa maneira e você come. É muito diferente. É como se você está comendo essa energia vital que sustenta tudo que existe. Essa energia que Deus criou tudo que existe. Como jorei, né? Como se você estivesse comendo jorei. É muito diferente. Diferente, por exemplo, do produto orgânico, que é acrescentado um monte de excrementos e outras coisas na terra, e também não existe a percepção ou a sabedoria de que a terra já é adubo, que Deus criou a terra perfeita, sem nenhum impedimento de você botar uma semente e aquilo nascer. Que a terra tem todos os elementos de que a planta necessita para se desenvolver. Mas não tendo isso, acaba acrescentando um monte de coisa que prejudica a vitalidade da planta, que faz com que o sabor já não seja tão bom, etc. Eu creio que antigamente, não só os agricultores, mas também as pessoas em geral, viviam mais perto de Deus e da natureza. Acho que não há dúvidas quanto a isso. Acho que não. Isso é o reverendo Nakahashi falando. Mas na verdade ele está repetindo o que Meixo Sama falava nas décadas de 50, 40 do século passado. Falando que, naquela época, falando que antigamente, ou seja, 1800, que as pessoas, elas tinham uma ligação maior com Deus, tinham mais Magotô. Hoje em dia, o mundo, ele ficou de uma tal maneira que as pessoas se afastaram de Deus. Está aí, só uma pequena prova disso, é a quantidade de pessoas com depressão, que é a doença que mais afeta pessoas no mundo, né? Doença mental, pessoas que são deprimidas, ou seja, que conforme dizem todas as religiões, estão mais afastadas de Deus, não é? Então, buscar essa aproximação com Deus, retornar às origens, né? Não ficar tão ligado em tudo que é material. A gente vai ficando materialista, a gente se afasta cada vez mais da parte espiritualista. Não digo para se afastar totalmente, virar um eremita e ficar rezando dentro de uma caverna. Não é? Não é isso. Mas buscar a espiritualidade para tentar equilibrar as coisas, não é? Não ficar só pensando em dinheiro, em coisas, bens materiais. Pensar também em se tornar uma pessoa melhor, mais altruísta, em servir a Deus, em conhecer a vontade de Deus, em se aproximar de Deus, não é? Daí tudo melhora, porque você está preocupado com o espírito, e o espírito precede a matéria. Antes de acontecer qualquer coisa na matéria, primeiro acontece no espírito. Como o ser humano se afastou muito da vida espiritual e foi muito para o material, a vida material começou a degringolar, descer ladeira abaixo.
porque o espírito ficou de lado. E o espírito que tem que estar bem para que a matéria, então, também fique bem. Isso é verdade, né? Por isso, emocionavam-se ao observar o crescimento e a beleza das flores, ao sentir o sabor das frutas e a grandiosidade das colheitas. Hoje, porém, a atenção está exclusivamente voltada para o lucro excessivo, para métodos de como produzir mais a fim de se obter um ganho maior. Não preciso nem explicar, está óbvio. Atualmente está bem distante do agricultor o verdadeiro conceito de cultivo da terra. É preciso retroceder um pouco e ir ao encontro da origem do real sentido da agricultura que está expresso nos ensinamentos de Meixo Sama. Através deles, Meixo Sama nos ensina que a própria natureza oferece o adubo em forma de sol, luz, água, chuvas, ventos. São esses elementos naturais que contêm toda a energia geradora da vitalidade que faz desabrochar a vida de dentro de uma semente. Como tais conhecimentos estão esquecidos, até o paladar os seres humanos estão perdendo. Hoje, normalmente, a comida serve para matar a fome ou encher a barriga. Poucos têm a sensibilidade necessária para perceber o verdadeiro sabor dos alimentos. É necessário, então, promover a elevação do nível espiritual. Só assim as pessoas se tornarão mais sensíveis, a ponto de começarem a manter-se em sintonia com o sentimento de amor, com a sinceridade da dedicação de todos aqueles que plantaram e cuidaram da terra para que ela nos desse alimentos vitais. Como consequência desse processo natural de plantio, vão surgir as fontes mantenedoras da nossa vitalidade espiritual. Por outro lado, como todos ficam mais fortalecidos, fortifica-se também a força para o trabalho, para o enfrentamento dos problemas do dia a dia. Com novo ânimo, cresce o amor no coração e aumenta a fé no Criador. Portanto, o alimento dado por Deus, resultante da agricultura da grande natureza, não nutre só o lado material, mas também fortalece o espírito. Temos, pois, que comer para adquirir força, tanto na parte visível física, quanto na invisível, e desta última, que advém o grande poder norteador de nossas vidas. Falando nisso, nós ainda temos aqui palmito. Se alguém não souber descascar o palmito, é só avisar, a gente já dá descascado, não tem problema nenhum, não vai cobrar nada mais por isso. Tem limão, tem mandioca e tem cana de açúcar para chupar cana e assobiar. Ao mesmo tempo, hein? Quero ver. Assobiar e chupar cana ao mesmo tempo. Tem mais alguma coisa que eu esqueci? Não, só isso. Banana, banana ainda está verde. Assim que ela começar a amadurecer um pouco, também vamos colocar aqui à disposição, tá? O que, contudo, está acontecendo é uma intensa agressividade contra a natureza. A cada dia vem sendo intensamente prejudicada e judiada. Poucas pessoas
confiam na força da terra, o que por sua vez leva a maioria a não acreditar mais em Deus. Isso é importante, esse ponto, pequeno ponto, mas é fundamental entender. A pessoa não confia em Deus, não confia no poder de Deus. Por isso, acha que Deus criou a terra sem as condições necessárias para produzir alimentos. Então, não acreditando que Deus fez assim, não acreditando que Deus fez a terra com perfeição, acrescenta nutrientes, correções de solo, não sei o que, para que produza. Isso é falta de acreditar, ou de conhecer a verdade, ou de conhecendo a verdade, falta de acreditar. Ou sonem também pode ser que está errado. A pessoa querendo obter lucro com aquilo. O objetivo não é fazer a vontade de Deus. O objetivo é obter lucro. Aí com esse objetivo também vai acabar querendo acelerar o processo natural de desenvolvimento da planta e adubar a terra. Com orgânico ou sem orgânico, não interessa. Não é para pôr nada. Essa é a vontade do Criador. Não é? Ser humano é a mesma coisa. Pessoa que tem purificação e que não deixa a purificação seguir o seu curso natural, também não acredita que Deus fez um corpo que tenha essa capacidade de autolimpeza, de autocura. Ou não acredita, ou não tem o conhecimento disso. Não é? Por isso, quem já conhece essas coisas tem na mão uma arma muito potente para o próprio desenvolvimento e para ajudar no desenvolvimento de toda a humanidade. Tem uma arma enorme, uma bomba atômica, uma bomba mais que uma bomba atômica, só que no sentido construtivo, né? Para ajudar a humanidade, para servir a Deus, um poder enorme, né? Jorei, agricultura, como o Meixo Sama ensinou, as artes, né? A reforma do nosso espírito, do nosso caráter, né? Adquirir virtudes, a eliminação das nuvens, tudo isso é uma sabedoria assim, que não tem como falar, isso vale tanto, isso vale não sei quanto. Isso não tem valor, inestimável, né? Na verdade, inestimável valor. Por isso a gente, sabendo isso, precisa agradecer. Tem que ser, não é que precisa, não precisa na verdade, mas seria o normal a gente se sentir agradecido só pelo fato de ter tido contato com esses ensinamentos. E se a gente começar a praticar e ver que nossa vida está se modificando, o normal é que a gente sinta a gratidão, sinta o coração agradecido, né? Como resultado dessas atitudes avassaladoras, vai se intensificando o materialismo. Cria-se então um círculo vicioso. O homem descrente joga veneno na terra, fazendo com que a planta perca a força para crescer e produzir, tornando-a vulnerável ao surgimento de inimigos como pragas e insetos, que, ao se alimentarem, vão produzindo máculas e contaminando a planta. Por sua vez, para combatê-los, jogam-se venenos e assim forma-se uma corrente interminável de agressão à natureza. Portanto, acho que está na hora de pararmos por aqui, buscarmos os ensinamentos de Meixo Sama, para voltarmos ao estágio original, porque não poderá jamais
a ciência inventada pelo homem, entender o mistério da terra criada por Deus. Na verdade, essa ciência mais avançada que existe é a divina, não é a humana, não é? E a divina, ela é tão avançada, que ele foi tão aprimorada que ela é simples. Não tem complicação nenhuma, é tão simples, demais até, que chega a dar raiva. Só isso que tem que fazer, ou seja, você não tem que fazer quase nada para fazer a agricultura da grande natureza. Sua parte, a parte que o ser humano tem que fazer é muito pequeno. Muito pequeno. Incrível, né? Na verdade, ninguém sabe nada. Meishu Sama muitas vezes afirmou isso e ainda acrescentou: se os cientistas conseguissem criar pelas próprias mãos e com o avanço tecnológico de que dispõem algum tipo de semente ou solo, aí então mereceriam toda a confiança. Entretanto, as próprias pesquisas comprovam que o conhecimento humano é restrito, infinitamente pequeno. Mesmo assim, o homem tem a ousadia de querer saber tudo, achando que já conquistou o universo. Chego mesmo a pensar que as criaturas estão supondo que Deus falhou. Não fez com perfeição nem o corpo, nem a terra, nem a semente. Acham, por isso, que devem reformar os seres criados por Deus, colocando adubo na terra, lutando contra a natureza para poderem abastecer o mundo com alimentos em profusão. É claro que essa é uma atitude reveladora da profunda ignorância, especialmente dos cientistas com relação à essência divina presente no solo, ou seja, o mistério da terra criada por Deus. Vamos terminar aqui, peraí. Sementes puras. É vontade de Deus, sementes puras num solo purificado. Imensa gratidão por abundantes colheitas. A maior vontade de Deus no momento é que os agricultores entendam profundamente os princípios que regem a agricultura da grande natureza e trabalhem felizes, lançando num solo livre de agrotóxicos sementes puras. Somente a partir dessa postura digna do verdadeiro trabalhador, a humanidade poderá contar com abundantes colheitas e celeiros repletos de alimentos altamente nutritivos. Imensa será então a felicidade do povo, que ao lado dos produtores renderá jubilosa e eterna gratidão ao Criador. Maravilhoso, né? Amanhã vamos começar a estudar neste livro trechos de palestras do reverendo Minoru Nakahashi. Vamos estudar juntos, né? Tá bom? Eu tinha separado salmo para falar um pouquinho hoje, mas vai ficar muito comprido. Muito obrigado. Até amanhã, se Deus quiser.